Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal. Pode marcar pra gente falar aí sobre um pouco do que foi a campanha dos 4 times brasileiros no Mundial de Clubes e sobre a final da competição lá nos Estados Unidos. Você que tá aqui no canal é inscrito? Não? Por favor, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like maneiro nos nossos vídeos e comente nos nossos vídeos para que assim o YouTube entenda que o nosso canal é relevante para mais gente. Com o fim das semifinais do Mundial de Clubes, ficou definido aí que vamos ter o Chelsea jogando contra o Paris Saint-Germain na grande decisão. Do lado lá do Paris Saint-Germain, que era o lado do Flamengo, originalmente da chave, não dava para se esperar muito diferente, não. O PSG teve o Bayern de Munique, teve o próprio Real Madrid como adversários, mas o PSG tá em outro patamar atualmente. O PSG é um Barcelona, um Manchester City melhorado. É um time que ele ataca, pressiona muito a saída de bola do adversário e que tem ali um controle de bola muito grande no meio de campo e tem um ataque que é fantástico, né? Com 2 pontas fantásticos. O PSG fez 4-0 no Real Madrid. Não é qualquer time que ganha de 4-0 do Real Madrid. E fez 2-0 no mesmo esquema que o Bayern de Munique fez no Flamengo, em menos de 10 minutos. Resolveu o jogo ali. Depois, ainda no primeiro tempo, o PSG fez o terceiro gol. O PSG ainda acelerou bastante o jogo no primeiro tempo. E no segundo tempo, ficou mais tocando a bola, descansando com a bola, o PSG. O Real Madrid, por sua vez, esboçou um pouquinho de reação no segundo tempo, mas mesmo assim, olha, eu nunca vi um Real Madrid tão derrotado quanto o que eu vi hoje. E olha que o Real Madrid teve algumas poucas grandes derrotas, mas mesmo assim ficou para a história. Porque além do placar volumoso, o Real Madrid não teve muita grande chance não. E do outro lado, né, como a gente falou na live do jogo do Fluminense, o Chelsea passou. Fazendo aqui uma análise rápida da campanha dos clubes brasileiros, eu acho que foi muito melhor do que o que se imaginava. Porque eu, por exemplo, imaginava que os clubes brasileiros, se dessem alguma sorte, iriam chegar nas quartas de final. Poderia haver a sorte de ter um Palmeiras e Botafogo, né? E aí um deles passaria para as quartas de final. E na verdade, todos eles passaram para as oitavas. O Fluminense chegou na semifinal, o que, na verdade, chegou mais longe no Mundial. Na verdade, foi digamos assim, a surpresa maior, né? O Fluminense ter chegado na semifinal do Mundial de Clubes. O Palmeiras, por exemplo, estreou bem contra o Porto, fez um 0-0, mas jogando melhor. Depois venceu jogando bem contra o Al Ahly. Depois jogou muito mal contra o Inter Miami. Depois ali ele fez uma partida ok contra o Botafogo, contou também com o Botafogo para vencer e depois ele fez um jogo muito brigado contra o Chelsea e acabou sendo eliminado nas quartas, né? O Botafogo, ele começou bem contra o Seattle Sounders, né? Principalmente no primeiro tempo, no segundo tempo nem tanto. Depois o Botafogo fez um partidaço contra o PSG. Sim, foi partidaço. Ganhou por 1-0. Aliás, o PSG só levou um gol até agora. Sabe de quem? Como diria o Luiz Roberto? Sim, dele. Igor Jesus, do Botafogo. Só para vocês terem uma ideia da magnitude da vitória do Botafogo. Aí alguns vão dizer, mas o PSG estava cheio de reservas. Sim, mas isso não importa tanto nessa hora. Depois o Botafogo jogou mal contra o Atlético de Madrid e jogou mal contra o Palmeiras e foi eliminado, né? Aí vem o Flamengo. Estreou bem contra o Esperance, né? Fez o 2-0. Jogou muito bem contra o Chelsea. Mas era o Chelsea reserva. O pior Chelsea da história. O pior Chelsea da história tá na final. E foi a única derrota que o Chelsea teve nos últimos 9 jogos. Então não é bem assim, né? Não. E depois o Flamengo variou um pouco, teve um jogo mais ou menos contra o Los Angeles, um empate de 1-1, com várias bolas na trave. E depois, aí sim, uma derrota esperada contra o Bayern de Munique, perdeu por 4-2. Mas mesmo assim o Flamengo não jogou mal não, contra o Bayern de Munique. E aí vem o caso do Fluminense.
começa muito bem, empatando em 0-0 com o Borussia Dortmund, mas jogando melhor, bem melhor, aliás, que o Borussia Dortmund. Depois você teve aí um Fluminense jogando mais ou menos contra o Ulsan, virando o jogo, tal, mas sofrendo mais do que se imaginava. Depois você tem um Fluminense sofrendo mais ainda contra o Mamelodi para segurar o 0-0. Depois, aí sim, você teve uma grande atuação do Fluminense para ganhar da Inter de Milão, 2-0. Uma boa atuação do Fluminense para ganhar do time lá da Arábia Saudita, né? E depois você teve o Fluminense perdendo para o Chelsea, completamente dominado. Final do Mundial, PSG e Chelsea. Olha, se o PSG ganhou do Bayern de Munique e ganhou do jeito que ganhou do Real Madrid, eu não duvido não que o PSG vai atropelar o Chelsea, viu? E eu acho que vai acontecer isso, porque o Bayern de Munique e o Real Madrid também estão num nível acima do Chelsea. O problema é que o PSG está num nível acima de todos atualmente, tá? Então eu acho que o PSG é o grande favorito para ganhar esse Mundial. A cabeça dos torcedores brasileiros, agora, ela tem que estar mais voltada para o Campeonato Brasileiro, que volta no sábado. Aliás, live aqui de pós-jogo, né? E aí, por volta de 8h30 da noite, a gente vai falar sobre o clássico Vasco-Botafogo e também sobre o clássico, sim, entre Flamengo e São Paulo, no Maracanã, né? O líder Flamengo precisando da vitória para poder manter a liderança contra o São Paulo. E Vasco e Botafogo é aquela coisa, né? Clássico, regional, é sempre um jogo mais apertado, um jogo mais equilibrado. Eu acho que a gente vai ter aí um jogo bem disputado entre Vasco e Botafogo. Bom, o que eu vou esperar da volta do Brasileirão? Eu espero que pelo menos os times que jogaram o Mundial, que eles consigam mostrar aí bons jogos na volta do Brasileirão, porque o nível de enfrentamento do Mundial em alguns jogos foi mais alto e em outros foi até mais baixo, né, do que no Brasileirão. Eu espero que eles consigam manter o nível. Eu acho que Flamengo, Palmeiras e Botafogo, principalmente, vão conseguir. O Fluminense eu já tenho um pouco mais de dúvida. Até porque o Fluminense, digamos assim, teve o desgaste quase máximo, né? O Fluminense foi até o 6º jogo no Mundial, né? Então, é um desgaste grande no Mundial de Clubes, né? O Flamengo foi até o 5º, aliás, até o 4º, né? O Palmeiras foi até o 5º, o Botafogo foi até o 4º jogo, então a campanha deles foi um pouco menor, né, do que a campanha do Fluminense. A gente precisa ver aí também como é que vai ser o mercado desses clubes também. Palmeiras já anunciou contratação. O Flamengo aí encaminhando venda de Wesley. O Botafogo também anunciou contratação. Então, quer dizer, a gente precisa ver aí como é que vai ser o mercado e como é que vai ser o encaixe desses novos jogadores aí com a volta do Campeonato Brasileiro. E, aliás, até o final de julho aí a gente vai ter Copa do Brasil com cada jogo, meu amigo, que promete e promete muito. Tá legal? E também em agosto volta a Libertadores também com confrontos maravilhosos pra gente assistir. E tudo isso, claro, com live de pós-jogos aqui no canal Pode Marcar, que aliás você pode marcar sua inscrição se você ainda não for inscrito no nosso canal. Deixa aquele like maneiro nos nossos vídeos e, por favor, comente nos nossos vídeos para que o YouTube assim entenda que o nosso canal é relevante para mais gente. Aliás, o YouTube está entendendo que o nosso canal é relevante para bastante gente. O nosso canal aí está tendo um crescimento de seguidores bastante impressionante nos últimos dias e o que a gente quer é que isso continue. Tchau, tchau e até a próxima, que vai ser no sábado, pós-jogo de Flamengo e São Paulo e de Vasco e Botafogo. Tchau, tchau, gente.